Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, irmão em Cristo, irmã em Cristo. Conseguimos mais uma vez escalar mais essa montanha e chegar até aqui. Do Monte Santo, do Monte Sinai, do trono do Deus Altíssimo. Nós vamos falar agora as coisas deles, irmãos e irmãs. Nós vamos falar agora, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou e depois, por um período de tempo, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser confiada, irmão. Eu vou pregar para os irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, e vocês vão refletir nessa palavra que eu vou falar. A metáfora é essa: eu prego a palavra do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que estão aí me escutando, as irmãs que estão aí me escutando, refletem, né, com seu subconsciente e deixe isso ficar por um pouco de tempo dentro do nosso sentimento, do nosso amor, do nosso espírito, para que Deus saiba que nós viemos na terra e também usamos do alimento dele, que é o pão do céu, que é Jesus Cristo, para ele ter a misericórdia de nós e nos ressuscitar, né? Esse é o segredo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar agora a palavra do Senhor Jesus Cristo para vocês, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Jesus Cristo, quando prometeu, né, depois da promessa dele, que ele ressuscitou, ele prometeu que viria pelas nuvens. Então nós vamos agora, o Espírito, Divino Espírito da criação, vai nos falar agora a vinda dele pelas nuvens, como ele prometeu e voltou mesmo após a sua ressuscitação. Após a sua ressuscitação, veio em nuvem, pelas nuvens, cheio de glória, majestoso e poderoso veio o Filho de Deus. Olha aqui o que o Espírito da criação nos fala, irmãos. Olha que maravilha, nesse domingo, nessa tarde, para nós ouvir a visão dos glorificados. Então é a visão de vocês. Vocês vão ter essa visão agora de ver-me e ouvir-me a palavra do Senhor Jesus Cristo. A visão dos glorificados. Vocês são os glorificados, irmãos e irmãs. Olha o que Jesus Cristo disse depois de ressuscitado, vindo pelas nuvens com poder e glória, ao seu amado e fiel discípulo, um dos maiores, né, o João, o evangelista. Claro que Pedro foi um dos maiores, né, porque Pedro, ele fundou a igreja de Jesus Cristo, né. Foi ele que teve a missão, ele que tem a chave da porta do céu, né? Que é a chave da porta do céu, todos nós subimos, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, né? Que é a nossa crença na doutrina do Senhor Jesus Cristo, que São Pedro, né? O apóstolo Pedro tem essa chave que é a porta do céu, é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro abriu, né, construiu, conforme Jesus Cristo, né, ordenou para ele construir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do nosso Deus Pai, o Espírito da criação, né? Depois dessas coisas, diz o João evangelista, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, João Evangelista viu inúmeras multidões de todas as línguas e de todas as raças diante, né, do Senhor Jesus Cristo, e todos vestidos, irmãos, de vestes brancas, com palmas nas mãos. Claro, vestes brancas, claro, é o nosso espírito, né?
conforme a nossa pureza, né? Conforme a nossa maneira de agir aqui na Terra, nós vamos se transcendendo a nossa alma. Ela vai ficando branca, 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 que quando nós sermos levados para o céu, depois da nossa morte, nós seremos assim, uma luz, né? Uma luz em forma de corpo luminoso, né? Quanto mais pureza na Terra, mais luminoso a pessoa se acende lá no céu. E chamavam essas multidões, essas nações no céu, essas diferentes tribos, diferentes línguas, né? Eles chamavam, eles em grande voz dizendo: o nosso Deus que assenta no trono pertence à salvação. O nosso Deus que se assenta no trono pertence à salvação. Diz um ser muito glorioso lá no céu, que clamavam em grande voz dizendo: e todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então a gente nota aqui, irmão, que há também, né, a divina majestosa de Deus, a honra e o poder ao Espírito da criação, né, louvando ao Senhor Santo Deus e dizendo os seres poderosos que tem no céu, que são os seres que formam os relâmpagos, os raios, os temporais, a ventania, são os anjos encarregados de abrirem o tesouro de Deus, né? E aqui está um dos tesouros de Deus. O céu se abriu, irmão, irmã em Cristo, irmão em Cristo, irmã em Cristo. O céu está se abrindo para vocês agora nesse momento. E vocês estão ouvindo essas maravilhas aqui, porque o céu está se abrindo. E a vontade de Deus Pai, a vontade do Deus Filho, a vontade do Deus Espírito Santo, que vocês saibam dessas coisas lindas e maravilhosas que acontecem lá no céu. Lá. Um dos anciões espiritual, muito poderoso, tomou a palavra dizendo: este que se vestem de vestiduras, estes que se vestem de vestiduras brancas, que são e de onde vieram, estes que se vestem, diz o grande e poderoso ancião, estes que se vestem de vestes brancas, de vestidura branca, ele diz para João, o evangelista, o grande: quem são e de onde vieram? Pergunta João, o evangelista, para o ancião todo-poderoso, um ser muito belo, que vive lá no céu, na celestial cidade de Deus, né? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, então ele chamou esse ser de Senhor, né? Respondeu-lhe João: meu Senhor, tu o sabes. João queria saber, perguntou para ele quem são aqueles seres celestiais, né? O trono. E ele, então, esse ser maravilhoso, né? Que anda em cargo de Deus, né? Esse ancião que tomou a palavra, que diz o Espírito da criação, que esse anjo
esse ser tomou, esse ancião tomou a palavra, né? E falou para João, João respondeu, João interrogou ele, esse ser, esse ancião celestial, e perguntou para ele: tu sabes de onde é essa nação imensa que estão vestidos de roupas brancas e com palmas na mão? E esse ser, esse ancião todo-poderoso, me disse, diz o João evangelista, então me disse o ancião celestial: são estes os que vêm da grande tribulação da terra? Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus Cristo, irmão, o Espírito da criação está dizendo aqui, o Jesus Cristo ressuscitado está falando agora, nesse momento, vindo em nuvem e glória, está falando para vocês que aquele povo que estava todo de roupas brancas foram os que lavaram a alma, né, escutando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus do Antigo Testamento, né? Então, se nós ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmão e irmã, nós vamos lavar a nossa alma e nós vamos chegar lá em cima puro, sem aquela alma marrom, sabe? Aquela alma preta, aquela alma marrom, aquela alma bege, aquela alma avermelhada, sabe? Nós não podemos, lá não entra a alma desse jeito. Então nós vamos ter que lavar a nossa alma, nós vamos alvejar a nossa alma com a palavra do Senhor Jesus Cristo, para nós ficar aqui já com a alma já transcendendo, branca e linda, e quando nós for, né, chamados para lá, nós já estamos com uma alma transcendenta, né, e luminosa. Razão porque se acham diante do trono de Deus. A razão que eles se acham do trono de Deus, diz o Espírito do Senhor Jesus Cristo ressuscitado em glória aqui, a razão é porque nós chegamos diante do trono de Deus. O trono de Deus, onde é que está? Está aqui, o púlpito, que suporta o trono de Deus, que suporta Deus e Jesus Cristo e todos os integrantes da Bíblia, que é a Bíblia, né? Está suportando aqui, e vocês estão sabendo, diante do trono de Deus, vocês vão ser glorificados por Ele, né? E os servem de dia, e aqueles seres que estão, que nós vamos também um dia estar lá, né? Nós vamos servir o nosso Deus, né? O divino Espírito da criação, né? Que Ele é. Nós vamos servir Ele de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, aqueles que estão no trono do Senhor Jesus Cristo, que estão aqui no trono, diante do púlpito, o trono, a palavra, Deus falando diante do trono dele, Ele vai derramar, vai estender sobre nós já vivos, Ele vai estender sobre nós o seu tabernáculo. Então, se tu possuir o tabernáculo do Senhor Jesus Cristo no seu subconsciente, que é a memória, que é o espírito teu e meu e de todos, se nós colocar o tabernáculo dele, estender o tabernáculo dele, que é o Evangelhos, né? Que é o Antigo Testamento, tudo que o profeta fala, nós receber esse conhecimento, essa educação, né? Nós vamos estender esse tabernáculo do Senhor Jesus Cristo em nós, no nosso subconsciente, e nós vamos viver aqui, né? E ainda vamos apresentar para Deus, este é o nosso sacrifício, Senhor Santo Deus. Nós te obedecemos, nós se alimentamos da vossa doutrina. Aí tu começa a falar para Ele as coisas que tu aprendeu, né? Que não vão sair mais de nós, né? Aí tu começa a jogar com Deus, né? Entendeu? É uma réplica, né? Ele vai estender sobre nós o tabernáculo. Da mesma maneira que Deus estendeu, que João Evangelista perguntou: Deus, por que eles estão brancos desse jeito, muito lindos? Aí o Espírito do Senhor Jesus Cristo
ressuscitado falou aqui para João Evangelista, porque Deus estendeu o santuário dele, né? Estendeu sobre eles o tabernáculo dele, né? Tu vê só, irmão, irmã. Jamais terão fome esses que foram ressuscitados, nós que se alimentar do tabernáculo do Senhor Jesus Cristo, esse santuário que é o Senhor Jesus Cristo. O santuário do Senhor Jesus Cristo está aqui. O tabernáculo dele está aqui. Não é parede, não é monumentos grandes, está aqui. E eu estou passando aí para vocês agora. Irmãos, irmãs, jamais nós teremos fome, então nós não vamos ficar falando demais, reclamando, nós vamos se alimentar dessa palavra, vai ser o cálice da salvação, nós vamos calar recebendo essa palavra, ouvindo essa palavra. Nós vamos calar, nós não vamos dizer isso, nem aquilo, né, nem acolá, entendeu? Porque nós sabemos o que é verdade e nós não vamos falar mentira, nós vamos receber o cálice da salvação. Para nós ficar calados e não falar coisas más, coisas ruins que não são adequadas, né, ao sentido da vida. Né? E jamais nós teremos fome e nunca mais teremos sede, não cairemos sobre nós o sol, nem ardor algum. Não vai cair sobre nós o sol, nem ardor nenhum vai cair sobre nós. E nós não vamos ter sede. Sabe essa sede que nós temos, às vezes, de fazer o mal para um, destruir a vida do outro, fazer isso, fazer coisas erradas? É uma sede que a gente tem. E nós temos que saciar essa sede. Por isso que é o cálice da salvação, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que saciar a nossa sede, para nós não destruir aquela família, não destruir aquele casal, não ter inveja do carro, da casa, não ter inveja de um sorriso, de uma pessoa mais saudável que nós, uma pessoa diferente, uma pessoa de outra raça. Nós não vamos poder ter ciúme dessas pessoas, porque nós vamos saciar a nossa sede, né? Refletindo, fazer uma reflexão do que nós estamos ouvindo do Espírito ressuscitado e nós se alimentando disso e iluminando a nossa alma, né? Iluminando, né? Radiando aquela coisa linda que a gente tem, que é o amor, né? Pois o Cristo que se encontra no meio do trono, viram que Jesus Cristo num trono ressuscitado, olha só. O que o Espírito da criação está falando? Agora é ele, ó. Agora é o Espírito da criação, ó. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. É Jesus Cristo que apacenta toda aquela multidão que foram vistas pelo João Evangelista. Já sabemos que quem está no trono, há dois tronos, e um do trono está Jesus Cristo, e ele que está apacentando toda aquela nação ressuscitada, e a todos nós aqui também na terra que estão na doutrina dele, é ele que está apacentando nós. Então nós já sabemos que o Espírito da criação está falando aqui que é Jesus Cristo, o que está no meio do trono os apacentará. Então está no meio do trono, está no trono. Então nós já temos a certeza, então, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, que é Jesus Cristo que vai apacentar, né, o rebanho do nosso Deus, né? E os guiará para as fontes. Ó, o Espírito da revelação está dizendo aqui, ó, o Espírito da criação, ó, irmã, que é ele que vai nos guiar para as fontes. Então nós temos que saber as fontes da vida, aquilo que dá alegria para nós, aquilo que faz nós viver, que faz nós ficar mais felizes, que faz nós crescer, amadurecer espiritualmente e que faz nós chegar aos lugares que o nosso subconsciente deseja chegar. É ele, Jesus Cristo, que nos guiará para as fontes. Então nós temos que ir nas fontes, irmãos. Então é Jesus Cristo que vai guiar nós nas fontes.
da água da vida. Entendeu? Então tem coisas que a gente tem que pensar. Águas da vida é o seguinte, são coisas que a gente traz para o nosso subconsciente, a nossa memória, né? A nossa memória é o nosso espírito. Então tudo que nós trouxer para a nossa subconsciente, se não for coisas boas, a nossa alma vai ficar manchada, vai ficar marrom, vai ficar bege, vai ficar avermelhada, vai ficar arruinada, vai ficar totalmente, né, fora de condições de penetrar ao outro lado do véu, né, do véu espiritual. Então Jesus Cristo quer que nós se alimentemos, Ele mostra as verdadeiras fontes para nós, o verdadeiro sentido da vida, a verdades, né, das coisas que são boas para nós, palavras que nós temos que trazer boas, né, cenas, né, nós temos que trazer cenas boas para nós. E Ele mostra as melhores fontes. Se você pensar numa coisa errada, pensar em fazer um pecado, pensar em fazer coisa errada, querer estragar isso, querer destruir aquilo, Ele vai falar com vocês. Não tem um dentro do planeta Terra, irmão e irmã, que já não ouviram o Jesus Cristo falar dentro de nós. Não, não faz isso. Não destrói, não faz isso, não bate nele, não mata, não desonra ele, não mexe com a honra dele. Então a gente já ouviu falar, né, muitas vezes, todos os moradores da terra já falaram com Jesus Cristo. Esse que falou com vocês, dizendo não faz isso, não destrói, não machuca, não desonra o homem, não desonra aquela criança, não desonra aquele pai de família. Foi Jesus Cristo que chegou, porque Ele é, o fardo dele é suave, é leve, entendeu? Então Ele fala suavemente, mas eternamente duro o que Ele fala, né? Sabemos que é Jesus Cristo que nos guia pelas fontes, irmãos, das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O Espírito da verdade nos diz aqui, o Espírito da criação, porque Deus tem os seus espíritos que criam as coisas para Ele, que transformam, né, que modificam até a temperatura, modificam a natureza, modificam a maneira dos animais, né, da selva, peixe, tudo eles vão, né, porque a palavra de Deus ela é semelhante à imigração dos animais, né? Eles fazem um trajeto, se migram, se modificam, fazem, sabe, voam, fazem toda uma imigração, né, semelhante assim, né? Então aqui o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, um dos Espíritos, né, da criação, né, Criador, ele diz que Deus nos enxugará todas as nossas lágrimas, né? Claro que a gente vai chegar perante de Deus e vai dizer: por que o Senhor deixou passar aquilo? Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que o Senhor me deixou tão afastado disso, daquilo? Por que eu não conquistei aquilo? Por que eu não fui aquilo que eu quis ser? Então nós vamos questionar muito Deus, né? Quando nós chegar na presença dele. Antes de chegar na presença dele, né, nós já vamos ouvir Deus nos advertindo. Porque está escrito na palavra dele, de Deus, que tudo que é falado entre as paredes será ouvido pelos telhados. Então ninguém mais vai querer esconder nada de ninguém, que não adianta. Porque os anjos de Deus eles estão na terra. Então nada se esconde, né? Nada mais será encoberto. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo, nós agradecemos que o Senhor Santo Deus falou para as pessoas e usou-me para eu falar, para transmitir, que eu consiga uma pessoa para ouvir essa palavra. De uma pessoa, Deus faz uma nação inteira de seres viventes. Então, assim seja a vontade de Deus, e Deus fez a vontade dele, usando-nos para que eu fale e usando para que vocês, os irmãos e as irmãs, escute o que ele está falando.
Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos. Nós agradecemos. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Fiquemos em paz, irmão.